Olá, alunos! Eu sou o professor Jailson. Vamos para mais uma aula de legislação trabalhista e hoje nós vamos falar de FGTS, PIS e PASEP. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho do FGTS. O que seria isso? FGTS é a sigla de Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, né? Foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Foi criado pela Lei 5.107, em setembro de 1966, vigente a partir de 1º de janeiro de 67, né, que busca, mais uma vez, proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Então, todo trabalhador da CLT tem direito ao fundo de garantia. Claro, que a gente vai ver aqui algumas especificações, tá? Bem, no início de cada mês, os empregados depositam na conta da Caixa, ou FGTS, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. Então, é 8%. No caso, se a pessoa recebe R$ 1.000, ele vai ser depositado na sua conta, na Caixa, aquele 8% de R$ 1.000, que é R$ 80, no caso. Tá? Esse percentual ele é diminuído para 2% no caso de contrato de aprendizagem. Tá? O FGTS é constituído pelo total desses depósitos mensais e os valores pertencentes aos empregados que, em algumas situações, podem dispor do total de depositados em seus nomes. Tá? Eles podem, depois do final do contrato da PAI, dependendo das condições, ele pode receber esse dinheiro. O empregado ele não pode sacar o FGTS quando for dispensado por justa causa, duas coisas, ou quando ele pedir demissão. No segundo caso, lá o FGTS vai continuar depositado, vai continuar na conta e vai correr juros até o momento dele poder ser retirado. Essa situação da segunda hipótese, que é quando a pessoa pede demissão, se eu não me engano, depois de 3 anos que ele deixou aquele emprego, ele pode sacar o FGTS daquela conta específica em relação àquele contrato de trabalho, tá certo? O FGTS, né, com o saldo dele, o que o trabalhador pode fazer? Ele tem a oportunidade de formar patrimônio, né? Ele pode sacar em momentos especiais, caso tem gente que trabalha muitos anos em uma empresa e tem bastante, o saldo do FGTS dele é bastante grande, ele pode usar para a compra da casa própria, ele pode usar quando estiver com uma doença grave, né? Construção, liquidação ou amortização de alguma dívida vinculada ou com um contrato de financiamento habitacional. Então ele pode utilizar esse saldo do FGTS para essas situações. O governo também usa o saldo do FGTS, apesar de ser do trabalhador, mas ele usa para algumas situações, principalmente para financiar a obra de saneamento e infraestrutura, tá certo? No caso de tratamento de esgoto, né? Mas o trabalhador ele não se preocupa, tá? Que esse dinheiro vai, como se fosse um empréstimo do governo para o trabalhador. Então ele vai, ao final, quando ele precisar e puder estar dentro das condições de saque da FGTS, ele vai lá e vai poder sacar. Todos os trabalhadores regidos pela CLT, que é que a gente já sabe, que firmaram o contrato de trabalho a partir de 88, 5 de outubro de 88, tá? E antes dessa data, a opção pelo FGTS era facultativa. Então, antes de 5 de outubro de 88, o empregador ele poderia ou não depositar o dinheiro do FGTS, né? Depois dessa data, ela se torna obrigatória, ok? Aqui ele está dizendo uma especificidade, no caso do diretor, não empregado, é um cargo que tinha. Ele pode ser equiparado aos demais trabalhadores sujeito ao regime do FGTS.
Também em relação ao empregador doméstico, né, que até a data de 30 de setembro de 2015 também era facultativo o empregador depositar, né, quer dizer, podia ou não depositar, e a partir do dia 1º de outubro de 2015, esse recolhimento ele passou a ser obrigatório. Tá? Uma coisa importante também, o FGTS ele não é um desconto do salário, ele é um valor. Então, se acaso, quando você começar a trabalhar e tiver específico lá, que são as deduções, no caso, no seu contra-cheque, né? Tiver lá FGTS ser descontado, tá errado. O FGTS não é descontado do salário, ele é obrigação do empregador. Também tem direito ao FGTS, além daqueles trabalhadores regidos pela CLT, os trabalhadores rurais, os intermitentes, agora depois da reforma trabalhista de 2017, né? Os temporários, os avulsos, né? Os safreiros, né? Aqueles que trabalham com safra, os atletas, né? O diretor não empregado que a gente já viu, e o empregado doméstico também, a partir da reforma trabalhista que houve em 2017. Agora vamos falar um pouquinho do PIS/PASEP, né? PIS/PASEP são as contribuições sociais de natureza tributária devidas pela pessoa jurídica, o empresário, o patrão, com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono e participação na receita dos órgãos e entidades para trabalhadores públicos e privados, né? No caso, o PIS ele é destinado a funcionários das empresas privadas, que são regidas pela CLT, sendo administrado pela Caixa Econômica Federal. Então, o PIS é relacionado com os empregados das empresas privadas. Já o PASEP é destinado aos servidores públicos, pelo regime jurídico, estatutário, e os empregados públicos, né? Sendo administrado pelo Banco do Brasil. Então, PIS, empresas privadas, administrado pela Caixa. PASEP é regime jurídico, são servidores públicos, e é administrado pelo Banco do Brasil. Tá? O fundo, o PIS/PASEP, foi extinto, né, nesse ano de 2020, mas o abono salarial ele foi mantido. Tá? O abono salarial é um abono que o servidor tem direito depois de preencher certos requisitos. Bem, o valor do PIS/PASEP é de até um salário mínimo e pode variar de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou. Se ela trabalhou o ano todo, é claro, ela vai receber um salário mínimo. Se ela trabalhou um mês, ela vai ganhar proporcionalmente 1,2 dozeavos do salário mínimo. Então, se ela trabalhou um mês, 1 dividido por 12 dá o salário mínimo. Se trabalhou 2, 2 dividido por 12. 3, 3 dividido por 12. 4 meses, 4 dividido por 12. Assim até completar o ciclo de um ano. Tá certo? Então, trabalhou um mês, ele tem direito a ganhar, né, o valor pago do PIS/PASEP, sendo que ele é proporcional aos meses de trabalho dele no ano anterior. Tem direito quem trabalhou com a carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano anterior, né, e ganhou no máximo 2 salários mínimos. Essas são algumas características para o recebimento do PIS/PASEP. Em média, 2 salários mínimos em média por mês, sendo que o trabalhador deve estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Também é preciso ainda que a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente do governo. Não basta só estar inscrito no PIS ou no PASEP. Tem que, pelo menos, estar inscrito no mínimo há 5 anos e ter trabalhado 30 dias no ano anterior, ganhando no máximo 2 salários mínimos. Gente, vamos passar para a nossa prática logo, tá? Então, a gente vai logo corrigir aí a prática, já que o assunto é bem curtinho, tá certo? Primeiro, explicar o que é o FGTS, então, bem simples, né? O benefício criado com o objetivo de proteger o trabalhador
demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Só isso, tá certo? A segunda, gente, tem a ver com cálculo. Então vamos lá. Na segunda, a Priscila trabalhou durante 1 ano e 6 meses e, ao ser demitida, tem o direito de receber o seu FGTS. Né? O salário dela era de 12.500. A gente vai calcular o valor que ela vai receber de FGTS. Então a gente já sabe que o FGTS é 8% do salário do trabalhador. Então, se ela recebia 2.500 e a 5%, quanto será, né, o valor que ela vai receber de 8%? Fazendo os cálculos, deu R$ 200. Então, 8% equivale a R$ 200. 8% do salário da Priscila, de 2.500, é R$ 200. Então, é bem simples. Eu vou pegar 8%. Se aquele 8% era depositado na conta do FGTS todo mês, quantos meses foram? 18 meses, 1 ano e 6 meses. Então, vou pegar o 200, certo? Vou pegar o 200 e multiplicar pelo número de meses, que foram 18 meses. E o total vai dar 3.600, tá? Que é o valor do FGTS que a Priscila tem direito. A terceira questão, mais uma vez, é uma questão de conceitos, né? Qual a diferença entre o PIS e o PASEP? Qual a diferença? O PIS é destinado a funcionário de empresas privadas, regido pela CLT e administrado pela Caixa Econômica Federal. E o PASEP, destinado a servidores públicos, regidos pelo regime jurídico estatutário, e aos empregados públicos, sendo administrado pelo Banco do Brasil. Só isso. Ok? E a última questão da prática é que Luiz trabalhou durante 11 meses em uma fábrica e no ano passado, e atendeu todos os requisitos para receber o PIS dele. A gente vai calcular o valor do benefício, sabendo que o salário mínimo é de 1.045. Então, o salário mínimo era de 1.045. Se lembra que o PIS no caso, né, é relacionado ao salário mínimo. Então, a gente vai lá, olha só. Vamos pegar o valor do salário mínimo, certo? O valor do salário mínimo e dividir por 12. Né? Vamos pegar, vai dar 87,8. Quando a gente for fazer essa conta, vai dar 87, 0,8 alguma coisa. Tá? Então a gente vai trabalhar sempre com duas casas decimais. Então vai ficar esse valor, né? 87,8 vezes 11. Por que vezes 11? Que é o número de meses que o Luiz trabalhou. É como pegasse aquele valor, no caso, 11 dividido por 12, 11 dozeavos. Né? Então é isso. Ó. Vamos pegar o valor e multiplicar ele por 11. Né? Vai dar 957,88. Então, o valor que o Luiz vai receber no próximo ano, no caso, né? Quer dizer, nesse ano que ele trabalhou no ano passado, vai ser de 957,88, o valor do benefício do PIS. Espero que vocês tenham entendido essa relação do FGTS, do PIS e do PASEP, assim como nessa prática que a gente acabou de fazer. Tá? Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Fui!